Saudações, terráqueo! Este será o nosso último contato e para concluir nossa missão, iremos estudar sobre funções. Vamos ver o conceito e a estrutura de uma função, os tipos de funções existentes e por que utilizá-las dentro de um algoritmo. Neste vídeo, iremos estudar sobre os seguintes tópicos. O conceito de funções, vamos entender o que são funções e por que utilizá-las. Tipos de funções. Estruturas de uma função. Vamos ver como uma função é representada no código. Parâmetros e retorno de uma função. E, por fim, manipulação de variáveis globais e locais dentro de uma função. Bem, como já é de costume, durante a aula vamos utilizar alguns exemplos para lhe ajudar a compreender melhor o conteúdo. E depois, no fim do slide, deixaremos o link de uma pequena lista de exercícios para você responder e enviar para seu monitor corrigir. Então, vamos começar? Ao chegar nesse assunto, você já conhece a estrutura de um algoritmo e está apto para resolver diversos problemas do mundo real. Então, parabéns! Saiba que você já deu um grande avanço em seus estudos. Mas agora vamos entender. O que são funções? Funções são blocos de instruções sequenciais para realizar uma determinada tarefa. Esse conjunto de blocos é criado separadamente e chamado, ou seja, referenciado, no código principal do algoritmo. Elas também são conhecidas como subrrotinas ou subprogramas. Existem dois métodos bastante utilizados em algoritmos. Um deles é a função e o outro é procedimento. A diferença entre eles é que uma função executa um conjunto de instruções e depois retorna algum resultado para o método que a chamou, enquanto o procedimento executa também um conjunto de instruções, porém não retorna nenhum valor. Quais as vantagens de se utilizar funções em seu código? Primeiro, você pode melhorar o desempenho do seu algoritmo, evitando criar blocos de código muito grandes que irão dificultar a compreensão do algoritmo. Você pode chamar a função quantas vezes for necessário. Isso quer dizer que você reutilizará o código, evitando que um mesmo bloco de instruções seja repetido várias vezes. Ou seja, usar função também evita duplicação de código. E, por fim, o uso de procedimentos e funções facilita na modularização do código. Ou seja, você pode separar o programa em partes menores, que vamos chamar de módulos, que serão executadas isoladamente. E isso ajuda tanto na compreensão do código, como também na correção e no tratamento de erros, porque o código vai estar separado e então fica mais fácil para visualizar e compreender o que o sistema está fazendo. Agora que você já entendeu o que é uma função e quais as vantagens de utilizar funções no seu código, vamos ver como é a estrutura de uma função. Vamos lá! A estrutura de uma função considera basicamente duas coisas: o cabeçalho e o código, que é o escopo da função. No cabeçalho é apresentado o tipo de retorno, ou seja, o tipo de dado que a função vai retornar para o código que a chamou. Por exemplo, o retorno pode ser um valor do tipo int, string ou boolean. Já no caso de funções que não têm retorno, os procedimentos, definimos o retorno da função como void, para simbolizar que o retorno é vazio. Diversas linguagens de programação utilizam esse termo void em suas funções para informar que as funções não têm retorno. Depois do retorno é apresentado o nome da função e, entre parênteses, os parâmetros, que são os valores que você irá utilizar na função para realizar alguma tarefa. Esses parâmetros são informados no momento em que você chama a função. Uma observação importante: uma função pode ter mais de um parâmetro e, para declarar vários parâmetros, basta separá-los por vírgula. Como você pode ver no exemplo, a função maior número recebe dois valores, número 1 e número 2, ambos do tipo inteiro, enquanto a função imprimir texto recebe o parâmetro texto, que é do tipo string. E por fim, temos o código da função,
que é justamente o bloco de instruções que serão executados quando aquela função for chamada. E dentro do bloco da função, temos o return, ou seja, o valor que irá ser retornado ao final da função. Vamos entender como funciona a chamada a uma função. Temos aqui o exemplo de um algoritmo para verificar se um número é positivo ou negativo. No algoritmo da esquerda, nós temos uma variável do tipo int chamada número 1, que recebe o valor -4. Logo em seguida, na próxima linha, temos um if comparando se o retorno da função é positivo, é verdadeiro. Se a comparação do if for verdadeira, será impressa a mensagem o número é positivo. Caso contrário, será impressa a mensagem o número é negativo. Vamos entender o que a função é positivo faz. Veja que à direita temos o código da função é positivo. Essa função recebe um valor do tipo inteiro, que será armazenado na variável número, e retorna um valor booleano, que será true ou false. Dentro do corpo da função, temos um código para verificar se o número que foi passado como parâmetro é maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, a função retorna true, para dizer que o número é positivo. Caso contrário, retorna false, para dizer que o número é negativo. Agora vamos entender como a função é positivo está sendo chamada dentro do algoritmo. Voltando para o código da esquerda, veja que dentro do if na segunda linha é chamada a função é positivo, que recebe como parâmetro o valor da variável número 1, que no caso é -4. No momento em que o código do algoritmo estiver sendo executado, quando chegar nessa linha 2, a linha do if, o algoritmo vai parar, vai chamar a função é positivo, esperar ela executar seu bloco de instruções e retornar um valor booleano, para depois fazer a verificação dentro do if e continuar executando as próximas linhas. Resumindo, quando incluímos uma função dentro de um algoritmo, no momento em que o algoritmo passa pela linha onde aquela função está, ele para, chama a função, espera ela executar, para depois continuar a execução das suas linhas. Vamos falar um pouco agora sobre variáveis dentro do contexto de uma função. Existem dois tipos de variáveis que podem ser manipuladas dentro de uma função. Variáveis locais, que são as variáveis criadas dentro do escopo da função. Essas variáveis só podem ser acessadas e manipuladas dentro da função que foram criadas. E temos ainda as variáveis globais, que são variáveis visíveis para todo o código do algoritmo principal, inclusive nas funções que são chamadas dentro do algoritmo. Vamos exercitar um pouco do que vimos sobre funções. Resolva o seguinte problema. Crie um algoritmo para ler dois números inteiros, calcular as operações básicas, soma e subtração, e imprimir o resultado das operações na tela. Uma dica para lhe ajudar é: crie duas funções que recebam dois números inteiros como parâmetro, uma para realizar a soma dos números e outra para subtrair. Vamos apresentar uma resposta possível para resolver o exercício, mas você pode resolvê-lo de uma forma diferente. Criamos um algoritmo chamado operações básicas, com as variáveis número 1 para receber o primeiro valor e número 2 para receber o segundo valor. Logo abaixo, existe a variável soma, que recebe o resultado da função somar números, e outra variável subtrai, que recebe o resultado da função subtrair números. As funções somar números e subtrair números estão descritas ao lado do algoritmo e realizam as operações de soma e subtração, respectivamente. Bom, estamos terminando o nosso vídeo sobre função, mas antes vamos rever rapidamente o conteúdo que aprendemos. Nesta aula, nós aprendemos o que são funções e quais as suas vantagens. Vimos que existe uma função e procedimento, e a diferença entre esses dois métodos é que função tem retorno, já procedimento não tem. Aprendemos que a estrutura de uma função é dividida em cabeçalho e escopo da função. No cabeçalho é definido o tipo de retorno, nome da função e parâmetros. Já o escopo da função é o bloco de código para realizar as instruções da função. E por fim, vimos também que uma função pode manipular variáveis globais e locais.
Terminamos nosso vídeo. Qualquer dúvida, lembre-se de mandar mensagens para o fórum de discussão de funções. Você também pode conferir o infográfico de funções para relembrar rapidamente sobre o assunto. E não se esqueça de responder a lista de exercícios sobre funções.